Oi pessoal, bom dia a todos. Hoje é domingo, 9 de fevereiro e estamos aqui em uma área externa para fazer esse vídeo onde a gente quer comentar sobre a noite de ontem. Ontem era aniversário da Cris e eu disse que eu ia surpreender ela e surpreendi, né, Cris? Levei ela no cinema, viu? Quanto tempo tu não ia no cinema, Cris? Há muito tempo. Viu? Foi uma surpresa, né? Além das estrelas que a gente enxergou, né? Mas enfim, pessoal, nós fomos ontem no cinema para assistir o tão esperado filme, né? Ainda estou aqui. Eu confesso assim que saí bem emocionado de lá ao ver as cenas, todo o contexto do filme, né? E eu acho assim que todo mundo deveria assistir esse filme. Todas as pessoas, todos os seres humanos deveriam assistir esse filme, porque ele traz para nós a história, né? Retrata a história. Retrata a história, né? Me ajuda aí, Cris. Retrata a história de uma família que viveu a ditadura, né? Sentiu na pele. Sim, foi a ditadura, né? Exatamente. Então a família, né? Era esposa, marido e 5 filhos, né? 5 filhos. Uma família toda que foi desestruturada, né? Foi destruída, né? Por causa do reflexo da ditadura, né? Da perseguição dos ditos comunistas, né? Que os militares faziam. Então trazendo um pouco para o presente, hoje a gente vê muito falar em a família tradicional. Imagina se na época já não defendiam a família tradicional, esses mesmos que hoje vêm com uma outra máscara, né? Uma outra roupagem. Eles vêm hoje para defender a dita família, né? Tradicional, os costumes e coisa e tal. Mas olha só o que aconteceu. Esse é um retrato de uma família, né? E, se eu não me engano, mais de 200 pessoas estão desaparecidas desde a época e nunca foram encontrados os corpos, né? Então, esse é um caso. Então, se um caso já deixa a gente perplexo, preocupado, imagina, são mais de 200. Fora outros tantos, né, que foram torturados e depois acabaram sendo soltos, né, como a gente bem sabe. Mas eu acho que todas as pessoas deveriam assistir esse filme, né? E nos traz preocupação de uma certa forma, porque hoje em dia a gente vê muita exaltação, né? Vê muita exaltação, é o fascismo aí que está solto, né? Conta, né? É o fascismo que está solto, né? Quando eles exaltam essas questões, né, de luta popular, né, o povo, né, se é a vontade do povo, é do povo para o povo. Então essas coisas todas que a gente vê hoje em dia é o fascismo, né? É o fascismo que existia na época e que nunca deixou de existir, né? Apenas deu uma silenciada, mas eles continuaram, né, de alguma forma eles continuaram sobrevivendo. E hoje, desde a eleição de 2017, né, 2018, então isso aí vem só inflando, né? Só inflando. Então mesmo com a derrota na última eleição do inominável para o presidente Lula, mesmo com a derrota, eles seguem aí. Eles seguem. Os fascistas seguem insistindo, seguem discursando o ódio, né? Seguem pregando aquilo que eles acham, entendem que é a verdade deles, né? Então o filme só nos traz aí, só nos remete à história mesmo em si, né? A forma como os militares perseguiam, a forma como os militares faziam a justiça, né? Como o filme mostra, foram lá, pegaram um pai de família, levaram, né, simularam que estavam indo para uma conversa que logo em seguida estaria de volta, né? Então, e aí daquela saída nunca mais voltou para casa. Então, e as crianças perguntando, e meu pai, e a mãe sem saber o que fazer. Isso, e essa falta dele durou mais de 20 anos, né? A angústia, né? A angústia, porque de não saber, de não ter 25 anos de espera, foi bem como o filme diz, foram 25 anos de espera, né? Até se definir, né? E sair, quando a Eunice, né? Que é a personagem da Fernanda Torres, quando ela pegou o certificado de óbito, parece que aquilo, embora seja meio estranho, né? Parece que aquilo tirou um peso dos ombros dela, né? Porque é uma espera, né? A família esperando, achando que um dia o pai, o marido ia entrar pela porta, né? Então, por mais estranho que seja, o atestado de óbito causou um certo alívio, né? Bom, agora a gente não vai mais esperar, né? A gente descansa da espera porque a gente sabe que ele não vai voltar mais. Mas não tiveram a dignidade de poder fazer um sepultamento, nunca tiveram uma despedida, não receberam o corpo, né? Enfim. Fizeram algo assim, ó, eu quero trazer a questão dos militares, né, da época, né, não foge muito da atualidade também, né? Então essa classe militar é uma classe totalmente, ela é separada de nós civis, né? Então agora há pouco eu compartilhei um vídeo na minha rede, onde um rapaz ali ele explica, né, como é que é essa questão dos militares, né? Os militares têm um outro mundo, né? Eles têm um mundo à parte de nós. Eles têm um mundo de privilégios, um mundo
mundo de garantias, um mundo de tudo. Para eles não falta nada. Então é muito fácil tu ver um militar, né, gargantear, ir para as redes sociais e gargantear, né, e vir falar mal de um governo popular que quer trabalhar pelas camadas mais pobres. Né? Então é muito fácil para aquele militar vir aqui gargantear, porque ele não depende deste governo diretamente, né? Indiretamente depende porque ele usa gasolina, a mesma gasolina que nós. Vivem em sociedade. Eles convivem em meio a nós, convivem, mas eles têm um mundo paralelo. Essa é a verdade. Então essa classe militar, eles têm essa diferença de nós civis. E essa questão de ocultação dos cadáveres da época da ditadura, né, me remete a uma lembrança lá de São Borja, quando eu trabalhava na Secretaria da Saúde, bem na época ali da surto da leishmaniose, que a leishmaniose estava em alta, e os cachorros, os cães estavam, né, morrendo, a doença estava se espalhando. Eu falando especificamente lá de São Borja, né, que eu trabalhava na Secretaria da Saúde, mas graças a Deus eu nunca trabalhei diretamente na área aí, da vigilância em saúde lá, e nunca tive diretamente na frente aí dessa questão da leishmaniose. Mas a gente sabe, né, que muitos cães foram sacrificados para não espalhar a doença, né? Só que muitos casos nem comprovado estava. A doença não tinha comprovação, os exames demoravam, os exames iam para Porto Alegre, e até retornar o resultado, e aí a preocupação para que a doença não se espalhasse, muitos cães acabavam sendo sacrificados. E quem é que estava encarregado de fazer isso? Os militares. O sacrifício era feito lá nos campos do Exército. Para quem não conhece, São Borja fica lá quase à costa do rio Uruguai. Só que pouco antes da costa, tem o que chama da sanga do padre. A sanga do padre. E aí eles estavam sacrificando os animais ali, só que estava contaminando a sanga também lá. E essa água acabava indo para o rio Uruguai. Deu uma polêmica na época sem tamanho. Mas o que eu quero dizer com isso, resumido, é que os militares são especialistas em sacrificar e em consumir com cadáveres, né? Mesmo que sejam de animais. Né? E na época da ditadura, né, eles eram especialistas com seres humanos. Então, militares, né, para que servem? Né? Eu servi as Forças Armadas, mas eu sempre tinha um conceito de que militares são para proteger a pátria, para defender os cidadãos, né? E jamais imaginava que militares poderiam fazer uma conspiração para derrubar um governo, para tomar o poder. E é o que aconteceu na época da ditadura, e principalmente perseguindo aí pessoas como o deputado o Rubens Paiva, que não era deputado na época, ele já não era deputado, ele foi cassado pela ditadura, mas aí perseguiram pessoas como o Rubens Paiva, que tinham uma opinião contrária, e era acusado de ser comunista e de fazer parte de uma organização comunista para derrubar a ditadura. E é isso, pessoal. Infelizmente, a história é essa, é triste, mas eu, como disse e repito, eu acho que todos os seres humanos deveriam assistir pelo menos esse filme, existem outros tantos, mas pelo menos esse filme que é bem mais atual e está aí sendo condecorado com vários Oscars, premiado, já faturou milhões em bilheterias nos cinemas e ainda nem chegou nos canais fechados ainda. Então, e eu espero que também, num futuro não tão distante, assim que o filme estiver liberado para produção livre, que ele possa também ser reproduzido nas escolas, para que os jovens, né, os adolescentes, os jovens, assistam e conheçam a história da ditadura, para que depois não tenham aí, que nem a gente vê muitos jovens repetindo falas fascistas, de que pregando e pedindo a volta dos militares, né, intervenção militar, que é um absurdo. É gente totalmente alienada que não conhece a história e que não sabe o que significa, né, perder a liberdade e estar na mão de uma ditadura. Então, realmente é deprimente quando a gente vê um jovem repetir isso. Jovens que não conhecem a história. Jovens que nasceram bem depois. Que nasceram num país livre, democrático, onde a gente tem a liberdade para se expressar, para falar, né? Claro, com responsabilidade, a gente não pode falar o que quer. A gente tem a liberdade para se expressar e manifestar uma opinião. Hoje, em 64, isso não existia. O que tu achou do filme, Cris? Também dá a tua opinião. Gostei, além da história que conta, né, sobre o fato da ditadura existiu, né? Embora muitos negam, né, que existiu ditadura no Brasil. Eu achei importante, assim, a dor da mulher, né? A dor dessa mulher, aceitar, né, essa dor.
Porque ela teve que aceitar a dor para continuar a vida dela, continuar criando os filhos, né? 5 filhos sozinha, assim. E essa dor durou mais de 20 anos. Inclusive ela foi presa, né? Ela foi presa. O filme não mostra a tortura, mas ela foi interrogada, ela ficou lá enclausurada um bom tempo, vários dias, né? A família sem notícia, os filhos sem saber onde é que está meu pai e minha mãe. E ela lá, para atender os interesses daqueles que estavam a serviço da ditadura ali. Que aparentemente não eram militares, mas estavam a serviço da ditadura. Para obter informações, para combater os ditos comunistas, né? Que até hoje insistem em chamar uma esquerda de comunista, né? Coisa que nunca existiu no Brasil. Insistem em taxar a esquerda brasileira de comunista. Segue aí, Cris. Então é isso. Eu gostei do filme que retrata a questão da ditadura, mas o fundo do filme, né, é isso. A superação de uma mãe, a superação dela, apesar da dor, né? Tem um livro, né, que tu falou do filho dele. Ah, do Marcelo Paiva, Feliz Ano Novo, Ano Velho. Feliz Ano Velho. Tem um filme também. Também tem filme? Uhum. Eu não sabia. O livro é muito bom. Retrata a vida dele, fala sobre o acidente que ele teve que deixou Paraplégico. Muito legal, vale a pena a leitura. Então é isso, pessoal. Um minutinho que eu vou arrumar aqui, que a mulher... uma folhinha cutucou a perna dela aqui. Não é, foi uma formiga. Olha, viu? A folhinha. Não vai pro ar. Tá bem, pessoal? É isso aí por hoje. Bom final de semana, um bom domingo. Um forte abraço a todos. Eu e a minha companheira Cris, minha companheira de partida e companheira de vida, estamos nos despedindo agora e retornamos a qualquer momento. Forte abraço!